veio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a podeis suportar. Te bendizemos, Deus eterno, pela tua presença, pela tua glória, por tua majestade em nosso meio, pela liberalidade que tu nos concedes de estarmos aqui reunidos, congregados, já termos desenvolvido os 5 minutos de oração, linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, e agora também capacita-nos para que juntos estejamos atentos e focados em mais uma palavra, e desta feita já colocaste no coração do teu servo, ministro Ed Filho, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo, e desde já agradecemos ao Senhor pelas bênçãos que esta palavra nos proporcionará. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Então, nós estamos aqui na nossa penúltima temática, né? Penúltimo sábado da Jucade, com o tema Inconformados. E hoje nós iremos trabalhar, se tivesse como colocar um subtema, o subtema de hoje seria Deus me livre, mas quem me dera. Deus me livre, mas quem me dera. Por quê? Por que seria esse tema? Deus me livre. O que é Deus me livre, pessoal, igreja? Deus me livre é uma oração que você faz, geralmente, quando você se depara com alguma situação que é contrária à vontade de Deus. Então, o seu cristão interior já fala assim, Deus me livre. Por exemplo, você fala, alguém chega para você, olha, mente isso aqui, diz que é isso aqui, para agradar o chefe. A primeira reação da pessoa é falar, Deus me livre, mentir, Deus me livre, Deus não gosta disso. Mas existe também o quem me dera. O que seria isso? Quem me dera nada mais é de quando você começa a flertar com aquilo que você sabe que não é de Deus e que não vem da vontade de Deus. Então você começa a flertar com o pecado. Então, esse é o significado do Deus me livre, mas quem me dera. Essa frase ficou famosa há um tempinho atrás, e aí decidi ressuscitar ela para trazer essa visão que Deus ministrou muito ao meu coração. E essa frase ela pode ser resumida em apenas uma palavra, que acabamos de ler aqui: tentação. Deus me livre, mas quem me dera, nada mais é do que você sofrer e ser tentado. E por que Deus falou muito ao meu coração? Porque nós estamos em fevereiro/março, né? E esse tema vai de encontro, na verdade, ao que nós estamos vendo hoje ou na semana passada. Finalmente acabou esse período de carnaval e nós vemos coisas terríveis. Nós vemos a mulher que quis pregar no meio do carnaval lá, no negocinho lá, esqueci o nome. E aí... trio elétrico, aí vemos a outra falando que queria macetar o apocalipse, vemos coisas terríveis, nós vemos igrejas que quis e foi para o carnaval festejar, porque disseram que crente também tem que festejar. Então nós vemos que o carnaval, esse período de fevereiro/março, é um período em que o ser humano está muito propício a sofrer tentações, principalmente nós, cristãos, que nós nos deixarmos levar, nós seremos muito influenciados pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E aqui eu já quero fazer uma desmistificação. Quando nós falamos de tentação, nós não estamos apenas se referindo à tentação sexual. Quando geralmente as pessoas falam sobre tentação, as pessoas logo se remetem à tentação sexual, a fazer sexo antes do casamento, a trair sua esposa, trair seu esposo. Então, mas a tentação, ela é muito mais que isso. Por exemplo, Eva, ela ficou tentada a comer aquele fruto, porque era um fruto bom, porque era um fruto que agradava os seus olhos. Outra situação, Lúcifer também. A tentação que mais prejudicou a humanidade foi quando Lúcifer quis ser superior a Deus, ele quis estar no lugar de Deus, ele queria ser, então ali ele foi tentado a ser superior ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus, e isso não teve nada a ver com o sexo. Então entenda,
Existem várias formas de nós sermos tentados. E por que esse tema é muito propício ao que nós estamos querendo trabalhar nesse tema Inconformados? Porque nós vemos hoje uma geração de cristãos que flertam com o pecado. Uma geração de cristãos que estão assim, Deus me livre nas igrejas. Mas quando sai na igreja, fica, ai, quem me dera. Ai, como eu quero, é bom. Ai, se isso pudesse acontecer com a minha vida. Então, nós temos que entender que nós precisamos estar inconformados com a tentação. Nós precisamos estar inconformados com o flerte ao pecado. Nós temos que fugir, nós temos que correr da tentação. Então, Lúcifer se tornou Satanás, que vem da palavra hebraica, que significa acusador. E ele vive hoje nos acusando porque ele quer que nós estejamos e que nós ele quer nos jogar no lugar onde ele estará futuramente, eternamente. Então, Satanás, ele não está feliz com a vida do cristão. E aqui, o primeiro ponto que eu quero trabalhar nas nossas vidas é que se você é tentado, significa que você não é do tentador. Se você é tentado, significa que você não é do tentador. Por quê? Porque a tentação para o cristão nada mais é do que um convite, é uma sedução, é uma proposta que o inimigo nos dá, é uma proposta que o inimigo tenta lançar para que nós possamos cair. Já o ímpio não. O ímpio não tem essa escolha, o ímpio não tem essa proposta. Ele faz simplesmente porque ele já está dominado. Então, por exemplo, pornografia. O cristão, ele é seduzido, ele é tentado a cair na pornografia. Mas aquele que não é cristão, aquele que já é do tentador, ele não precisa ser seduzido, ele só vai lá e faz e pronto, acabou-se. Não tem uma escolha para eles. Então, nós somos livres para fazermos o que quisermos, mas nós escolhemos fazer o que é certo. Já o ímpio, não, porque ele já está no maligno, ele não tem porquê, Satanás não tem porquê oferecer, seduzir, tentar, não, ele só vai lá e faz e pronto, o que já está na cabeça dele, e é isso. Irmãos, quando nós nos entregamos, quando entregamos a nossa vida a Cristo, Satanás não pode nos tocar. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Satanás não pode tocar nossas vidas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai te oferecer convites. Ele vai fazer o quê? Ele vai tentar você, vai tentar te seduzir, vai tentar te mostrar, olha isso aqui, olha só como é bonitinho, olha só isso aqui é mais legal, isso aqui é mais legal do que estar todo dia na casa do Senhor, olha isso aqui. Então, todos os dias, Satanás vai tentar te seduzir para que você saia da presença de Deus, porque ele sabe que ele não pode tocar. A única pessoa que dá permissão ao diabo para te tocar é você mesmo, se você permitir com que ele vá lá e faça o estrago na sua vida. É você que dá essa permissão, mas enquanto estivermos nas mãos do Senhor, Satanás não pode nos tocar. E esse tema, irmãos, é um tema muito importante. Por quê? Porque, como eu falei, nós estamos vivendo uma geração que está acostumada com os flertes do pecado. Está acostumada a viver no limite do pecado. Está acostumada a viver sendo tentada e caindo em tentação. Então, por favor, peço que preste atenção, por favor, porque assim como Deus falou muito ao meu coração, tenho certeza que falará a vida de cada um de nós. E muitas vezes nós, jovens, somos um pouco avoados, né? Então, se você vê um jovem aí do seu lado, mexendo no celular, cutuca ele, fala, vou tomar teu celular, é para o bem dele, para que ele possa entender realmente que o inimigo não está de brincadeira. Amém? Então, ser tentado não é o problema. O problema é você dizer sim. Ser tentado não é o problema. Nós iremos ser tentados diariamente. Enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto nós estivermos nesse corpo, nós seremos tentados. Mas este não é o problema. O problema é nós dizermos sim para o pecado. É nós falarmos assim, olha, o pecado veio, me seduziu, ai, gostei, vou entrar. Não, nós temos que ser como José e fugir dele. Mas nós iremos falar sobre isso mais para frente. A palavra diz que Cristo em tudo foi tentado. Então, se ele foi tentado, nós também seremos. E não existe essa de, me converti, eu não quero ser tentado. Não tem isso. Aquilo que eu falei, Satanás só vai tentar quem é de Deus. Quem não é de Deus, ele não tenta, porque já está nos domínios dele. Então, não tem por que ele gastar energia, não tem por que ele tentar seduzir algo que já está nas mãos dele.
mas aqueles que estão em Cristo Jesus, ele vai tentar diariamente. E aqui eu quero colocar um ponto muito interessante. Satanás, ele é muito esperto. Ele nos tenta justamente naquela área que nós temos mais fragilidades. Então, por exemplo, se você tem fragilidades na área da pornografia, na mentira, na inveja, sei lá, enfim, quanto mais você tiver essas fragilidades, embora você se converta, entregue o seu caminho ao Senhor, você provavelmente vai ser tentado nessas áreas. Satanás tentará você. Recentemente o Yuri pregou sobre isso aqui. Satanás não vai ficar todo dia em pornografia, vem pornografia, vamos pornografia, não. Ele vai lançando. É um filme que você assiste na Netflix, é uma série que você assiste com a cena mais picante, é um anúncio que você vê no celular. Cada coisinha vai fazendo com que você seja atraído e você seja convidado a pecar. Por isso que nós temos que estar totalmente atentos ao que Deus nos tem para nossas vidas. Então você será tentado, mas isso não significa que você dirá sim às tentações. Existe uma frase de Lutero que diz assim: eu não posso impedir um pássaro de voar, mas eu posso impedi-lo de fazer ninho. Ou seja, eu não posso impedir de ser tentado, mas eu posso não cair na tentação. Eu posso ter a escolha de fugir da tentação ou de fazer a tentação criar ninho, criar casa, e finalmente eu cair no pecado. Então, existe até um exemplo que é muito engraçado, que o menino de 3 anos queria entrar na piscina, eram umas 9 horas da manhã, e aí ele, mãe, posso entrar na piscina? E a mãe falou assim, menino, você não pode entrar na piscina agora, tá chovendo, você vai ficar resfriado. E aí a gente sabe quando é menino, né, fica com raiva, ele ficava assim no meio da piscina, assim, ó, com raiva e tudo mais, emburrado. E aí passou uns 30, 35 minutos, a mãe esqueceu do menino. E aí, quando der fé, lá vem o menino entrar em casa com o cabelo molhado e com a roupa seca. E a mãe, menino, você entrou na água, e por que você fez isso, não sei o quê. Aí ela, mas espera aí, como é que você entrou na piscina, seu cabelo tá molhado e sua roupa tá seca? Aí ele falou para ela assim, mãe, é porque antes de eu cair na piscina, deu tempo de eu tirar minha roupa. Então, por que eu estou soltando essa história? Porque nós temos uma escolha, nós temos como dizer sim ou não para a tentação. Não existe tentação que fale assim, ai meu Deus, foi mais forte do que eu. Eu não consegui resistir, essa aqui eu não consegui resistir. Não existe tentação. Acabamos de ler aqui no versículo 13. Não veio sobre nós tentação senão humana, mas Deus é fiel que vos não deixará tentar acima do que podeis. Nós nunca seremos tentados com uma tentação que seja impossível de resistir, impossível de dizer não. Nós nunca seremos tentados. Em outro texto fala que as tentações vêm da nossa própria cobiça, é o que nós queremos. Então nós podemos sim dizer não à tentação. E agora, como nós vamos entender como mapear as nossas tentações? Isso aqui é muito importante. Como que nós vamos mapear as nossas tentações? Para que nós possamos cada vez mais estar um passo à frente do inimigo e não deixar com que ele nos pegue desprevenidos. Primeiro, nós temos 4 perguntas que fazer para que nós possamos saber quais são as nossas tentações. Primeira pergunta: quando eu sou mais tentado? É no fim de semana, meio de semana, quando sai um episódio da série que eu gosto, quando eu estou na escola, depois da escola, se é de madrugada, é num setor específico do trabalho. Quando eu sou mais tentado? Será que é quando eu abro o YouTube, vou assistir as coisas e começa a chegar coisa ali que não me acrescenta em nada, e aí eu vou começando a ver situações que vai fazendo com que eu cada vez mais alimente aquilo que é a minha tentação? Será que é um episódio da Netflix que eu assisto de madrugada? Será que é um filme? O que é? Quando que você é mais tentado? Segunda pergunta: onde eu sou mais tentado? Na escola, no trabalho, em casa, no shopping, na frente da tela do computador ou da tela do celular? Se é na casa do colega, na casa de amigos, faculdade? Onde eu sou mais tentado? Qual é o ambiente que eu estou que eu fico mais propício às tentações? Qual é o lugar que eu estou inserido que faz com que eu esteja mais propenso a cair em tentação? Terceira pergunta:
Quem está comigo nos momentos em que sou tentado? Amigos, familiares, colegas de trabalho, namorado, desconhecido. Quem está com você quando você começa e é tentado? Se você está sozinho, às vezes nós estamos sozinhos e nós somos tentados. Às vezes nós estamos com nossos colegas, numa conversa, enfim, nós podemos ser tentados nisso. E quarta pergunta: como normalmente eu estou quando sou tentado? Será que é quando eu estou cansado, chateado, com raiva, magoado, decepcionado, oprimido, deprimido, quando eu estou triste? Como você normalmente está quando você é tentado? Às vezes as pessoas estão cansadas e, está cansada, não consegue se atentar e vem uma coisa, ela acaba caindo. Como você está normalmente quando você é tentado? Essas 4 perguntas vai fazer com que você mapeie as suas tentações, onde você é mais propício a ser tentado, para que você possa analisar se, por exemplo, um amigo, ele é uma boa influência para você ou não, para que você possa influenciar se o ambiente que você frequenta é um ambiente saudável para você ou não, se um setor que você está frequentando no seu trabalho é saudável para você ou não. Para quê? Para que você possa fugir das tentações, para que você não possa ir adiante delas, porque se você já tem essa fragilidade nessas áreas, você tem que correr o mais rápido possível. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos de tentação. Amém? A igreja está entendendo? Primeiro, preguiça. Preguiça é uma tentação. Principalmente aqui em Manaus, né? Quando chove, tem gente que, né? Aí só não olha para o lado agora para não entregar o irmão, por favor. Então, quando chove, dá uma preguiça. Outra tentação, deixar para depois. Tem gente que é o deixar para depois. Faz isso aqui, tá, daqui a pouco eu faço. Pode fazer isso aqui para mim? Beleza, daqui a pouco eu faço e não faz nada. Isso é uma tentação também. Ser mal educado com os outros também é uma tentação. Existem pessoas, né? Você está trabalhando, a pessoa está trabalhando, o que você está fazendo? Não, estou aqui tirando férias. Não, não podemos ser mal educados com as pessoas. Mentir também é uma tentação para agradar o chefe ou para sair de alguma situação. Fofoca, falar da vida alheia com o intuito de denegrir ou difamar alguém. Nós sabemos, pastor recentemente deu uma doutrina sobre isso, sobre os mexeriqueiros. Nós não podemos ser fofoqueiros, é uma tentação. Deixar de vir ao culto por besteira. Isso também é uma tentação. Você está em casa, minha unha caiu, não vou para a igreja. O meu dedo encravou, não sei o quê. O cachorro passou o dia e não comeu nada, vou ficar em casa. Isso tudo são tentações que o inimigo coloca para a sua vida. Julgar. Sermos implacáveis com os erros dos outros. Irmãos, todos os dias nós vemos exemplos de pessoas que erram. Inclusive, pode ser eu também, eu posso errar também. Mas as pessoas que julgam é uma tentação, que não acontece uma coisinha, meu Deus, o que está acontecendo? Um absurdo, não pode, como pode esse rapaz ainda pregar em cima? Eu sempre falo aqui, a mamãe sempre fala assim, meu filho, toda vez que você faz, você fala de algum podre seu que acontece. Eu falei, mãe, é porque realmente eu não sou perfeito, não. E a igreja tem que saber disso, que eu não sou perfeito, né? Não somos perfeitos, e Deus é quem usa aqui esse humilde servo. Então, não podemos julgar os irmãos, isso é uma tentação. Ser interesseiro, outra tentação que nós vemos crescendo grandemente na nossa geração. Pessoas que só é amigos de quem pode te oferecer e te dar alguma coisa. O pastor recentemente pregou, não, faz um tempo, né? Falou sobre o dadá, que ele quer dar isso, dar aquilo, dar aquilo. As pessoas que têm interesse, que quando vê alguém que tem uma classe mais baixa, não está nem aí, mas quando chega alguém que tem uma classe maior, fica com interesse e tudo mais. Nós temos que analisar se nós não somos interesseiros. Eu creio que não há ninguém aqui em nome de Jesus. São aquelas pessoas que muitas vezes falam, aqui eu consigo carona, aqui eu consigo isso, aqui eu consigo aquilo, e elas sempre estão em busca de alguém por interesse. A partir do momento que aquela pessoa não lhe serve mais, ela deixa simplesmente de lado. Cola na escola, tirar vantagem em tudo, não aceitar ser corrigido, não ouvir e respeitar autoridades, principalmente as espirituais. Todas essas são tentações que também estão ao nosso redor e que nós precisamos estar atentos. Como eu falei, não é apenas
a tentação sexual, não é apenas você ser tentado sexualmente, mas tem muitas pessoas que têm a tentação de ser grosso, já de que a gente só conversa com a gente atravessado, tem pessoas que têm tentação de ficar reclamando, murmuração, tudo murmura, tudo reclama. Então, nós temos que entender que não é apenas, às vezes, quando nós falamos sobre a tentação sexual, aí muito jovem que principalmente nasce na igreja pensa assim, eu nunca nunca caí em tentação sexual, nunca fiz sexo antes do casamento, então para mim está tranquilo, para mim está bem. Negativo, se você nunca fez isso, mas você desrespeita seus pais, se você desobedece seus líderes, se você responde com ignorância, se você é uma pessoa avarenta, se você é uma pessoa que cola, que tenta tirar vantagem de tudo, não adianta nada, irmãos, porque pecado para Deus é pecado, não existe essa de uns pecado é maior, outro pecado é menor, pecado é pecado, e nós temos que ter essa visão que nossas vidas temos que estar 100% puros diante de Deus. De onde nascem as tentações? Geralmente, elas nascem de um desejo bom, de um desejo legítimo. Então, por exemplo, casar é um desejo legítimo? É um desejo legítimo, mas aí o tempo vai passando, a pessoa não vai tendo opção, e aí a pessoa fica desesperada, e aí quer pegar qualquer um, e acaba caindo. Ter bens é um desejo legítimo? É um desejo legítimo, mas aí a pessoa começa a querer amar o dinheiro. Agradar a todos é um desejo legítimo? A palavra de Deus diz que se depender de nós, nós temos que ter paz para com todos, mas às vezes nós teremos que nos posicionar e vai desagradar alguém de lá ou de B, vai desagradar da escola, vai desagradar alguém da faculdade, não tem como agradarmos todo mundo. Então, às vezes as pessoas querem fazer coisas que desagradam a Deus para agradar os homens, e isso também é uma tentação. Depois de mapear as suas tentações, você precisa resistir ao diabo. Tiago 4,7, vamos abrir. Peço que o ministro Yuri possa ler para a gente. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém. Eu acho interessante esse texto, que ele fala que nós não temos que resistir às tentações, nós temos que resistir ao diabo, nós temos que resistir a Satanás. Como? Se submetendo ao Senhor. Mas como? Através da palavra de Deus. Irmão, Satanás tentou Jesus no deserto, e Jesus não bateu no Satanás, não expulsou Satanás, não destruiu Satanás ali naquele momento, ele rebateu a Satanás com a palavra de Deus. Nós temos que ter em mente que a palavra de Deus é a nossa principal arma para que nós possamos fugir das tentações. Existem várias pessoas aí, nós vemos na igreja que fala, em igrejas por aí fora, né? Recentemente, há uns tempos atrás, eu trouxe também aqui um rapaz que se denomina pastor, dizendo que não precisa orar, não precisa ler a Bíblia, não precisa jejuar, não precisa nada disso. Irmãos, mentira do capeta. A verdade é que nós temos que amar este livro aqui, porque ele é quem vai nos instruir, quem vai nos dar força e estratégias para desbaratar todas as ideologias malignas. Então, se nós quisermos cada vez mais estarmos firmes no Senhor Jesus, nós temos que conhecer da palavra. E quando nós pegamos o exemplo de Jesus, é interessante que Satanás, ele usava a palavra de Deus para tentar o próprio Deus. Então ele cita salmos, ao Senhor dará as ordens teus anjos e tudo mais, e o Senhor, assim também está escrito, também está escrito, também está escrito. Então nós temos que entender que se nós quisermos argumentos bíblicos para pecar, nós vamos ter, Satanás vai nos dar. Se nós quisermos termos argumentos bíblicos para pecar, nós vamos dar. É por isso que nós temos, nós não, né? O Satanás vai dar. Por quê? Porque nós vemos que Satanás ele é ardiloso, ele é meticuloso, ele sabe como enganar as pessoas. E por isso que nós vemos hoje, dentro das igrejas, visões totalmente distorcidas da palavra de Deus. Por isso que nós vemos hoje pessoas que são enganadas por ideologias dentro da igreja do Senhor que eu falo, no mundo afora, não a verdadeira igreja do Senhor. Amém, igreja? Pessoas que têm uma visão distorcida, por quê? Porque elas procuram qualquer coisa para agradar o seu ego. Elas procuram qualquer coisa, senão não existiria a igreja gay.
não existiria a igreja LGBT, não existiria a Bíblia LGBT. Por quê? Porque eles querem argumentos bíblicos para pecar. E Satanás dá. Os próprios judeus criaram a Corbã. O que é isso, irmãos? A Corbã nada mais é, a palavra de Deus diz, a lei de Moisés fala que os judeus, quando eles chegassem a uma certa idade, eles teriam que cuidar dos seus pais, eles teriam que honrar os seus pais. Só que aí eles criaram essa Corbã, que o que significa a Corbã? Nada mais é de quando você tem posses, tem bens, e se você não quiser cuidar dos seus pais, né, quando eles estiverem velhinhos, você diz que é do Senhor. Isso aqui é do Senhor, e eles ficavam desobrigados de ajudar a sua família, os seus pais. Tanto que Jesus, lá em Mateus 7, bateu fortemente contra isso, falando: isso é preceito de homens, isso tem nada a ver com Deus, e isso não tem nada a ver. Então nós temos que entender que muitas vezes Satanás vai nos dar armas que nós vamos... Tem até uma brincadeira que a gente fez no último Jucad Games, que é: tá na Bíblia ou tá amarrado? E dentro dessa brincadeira, quem estava lá presente, a gente citava frases, e as frases, algumas pareciam muito que estavam na Bíblia, mas não estavam na Bíblia. É exatamente assim que Satanás faz. Então, como que nós vamos resistir ao diabo? Primeiro ponto, nós precisamos entender o que ele faz com a gente, como ele trabalha, como ele age. Primeiro, ele nos dá um desejo. E como eu falei, muitas vezes é um desejo legítimo. Por exemplo, eu quero namorar. É um desejo legítimo, você quer namorar, quer constituir família futuramente, beleza. É um desejo legítimo. Depois ele transforma o desejo em uma dúvida. Nossa, por que está todo mundo namorando, todo mundo está conseguindo encontrar o seu par, e eu estou aqui encalhada? Que isso, Deus? Eu te sigo, eu te sirvo, eu faço tudo o que o Senhor manda, e cadê o meu? Isso, ele colocando uma dúvida no seu coração. Depois, ele concretiza a dúvida como um engano. Você começa a acreditar em uma mentira. Então eu posso buscar lá fora, eu vou converter alguém, e alguém vai ficar do meu lado, e é isso, não importa se a pessoa está querendo fazer sexo antes do casamento, mas eu vou trazer para Jesus, porque Jesus ele me dá poder e tudo mais, e aí você começa a acreditar, e você começa a se enrolar. E por último vem a desobediência, a queda. Muitas vezes nós temos que tomar cuidado, porque ele nos coloca um desejo, e ele, depois do desejo ele nos dá uma dúvida, ele começa a transformar em dúvida, depois ele concretiza a dúvida como engano, ele começa a colocar uma mentira na sua vida, e por último você acaba caindo. Foi assim com Eva, Satanás disse: olha, Deus não quer que você seja como ele, você entendeu errado o que ele falou. Ele não quer que você coma, porque ele não quer que você seja e tenha o conhecimento do bem e do mal como ele tem. Então, às vezes, irmãos, é muito interessante isso. Não, depois eu falo isso. Então, uma coisa interessante na Eva é que Eva estava sozinha no dia que aconteceu a queda. Irmãos, muitas vezes é quando você está só que o tentador gosta de te pegar. É quando você está assim, no momento nada a ver, assistindo um filme, tranquilo. Aí o que acontece muitas vezes? Aí chega a cena de nudez. Rapaz, tá muito ruim de assistir Netflix hoje em dia, porque tá lá o título, Família Feliz. A gente clica no filme Família Feliz. Dá 20 minutos, aparece cena de sexo, tudo mais. E aí os cristãos, em vez de tirar, sair, trocar, sei lá, faz o quê? Meu Deus, deixa eu tapar aqui para não ver essa parte. Irmãos, isso é você começar a dar brecha para o pecado, para a tentação. E nas horas que não tem nada a ver, você está descontraindo com a família, você está ali no celular assistindo vídeo. Então você tem que tomar cuidado. Nas horas mais nada a ver, que você está sozinho, que o inimigo vai lá e tenta te pegar. Amém? Glória a Deus. Deixa eu beber um pouco d'água aqui. Nós temos que tomar cuidado quando nós estivermos sós. Se você é uma pessoa que é propícia a cair quando está sozinho, não ande sozinho, ande com pessoas ao seu redor, para que você preserve a sua saúde, para que você preserve a sua vida espiritual, para que você não fique caindo. Irmãos, às vezes,
o inimigo tem, ninguém chega aqui na igreja e fala assim, eu quero mentir, eu quero enganar, nossa, eu quero fazer algo que desagrada a Deus, não é isso, não é assim que funciona, é nas situações em que nós estamos sozinhos, é na situação que nós estamos desprevenidos ali, no momento que nós estamos relaxados que o inimigo vem. Segundo ponto, como podemos resistir ao diabo? Através da palavra de Deus. Eu preciso rebater nisso aqui, irmãos, porque a palavra de Deus, ela é a nossa principal arma para vencermos ao diabo, para vencermos o diabo. É muito interessante, irmãos, porque a palavra de Deus diz que Jesus ali, ele não repreendeu, não bateu, vocês viram que eu antecipei o que eu tinha que falar, e aí o que acontece? Ele sempre falou na palavra de Deus, assim está escrito, assim está escrito, assim está escrito. E o que acontece nos dias de hoje é que a igreja do Senhor, ela não conhece a palavra. E por isso que existe aquele versículo, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O que acontece hoje, irmãos, muitas vezes é que nós não conhecemos a palavra do Senhor. Se o inimigo vier confrontar você com alguma palavra, com algum engano, como que você vai rebater o inimigo? Eu tenho um exemplo que uma vez no evangelismo estava eu e Yuri, há muito tempo atrás, quando era lá na Ponta Negra, a gente fazia evangelismo. Aí chegamos lá, tinha um rapaz lá sentado, eu fui lá falar Jesus, tal, glória a Deus, é isso aí, Deus é bom, Deus tem um plano para a sua vida. Ele deixou eu terminar de falar, o Yuri estava do meu lado, e aí ele chegou e começou a falar assim, bom, se esse Deus que você fala é tão bom, por que lá em 2 Reis, não sei o que, ele falou que mandou matar o povo, mandou matar as crianças, não sei o que. Eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu. Aí o Yuri já chegou com tudo lá, dando uma resposta, aí eles debateram, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso aprender mais da palavra de Deus. Mas às vezes não é no evangelismo que o inimigo te confronta, às vezes é no seu próprio interior. Às vezes o inimigo chega assim no seu ouvido, na sua vida, na sua mente, e fala assim, ei, principalmente com jovem, né? Isso acontece muito com jovem, eu sei porque já aconteceu comigo. O inimigo fala assim, ei, você não vale nada, sabia? Ei, tua vida, um caos, cara. Não, tudo que você faz dá errado. Nossa, nem tenta que não vai dar certo. Você não vale nada. Você é um lixo. Você não presta. Você é isso. Você é aquilo. E o jovem que não tem a palavra de Deus, o que ele faz? É verdade, né? Eu não sirvo, não. Eu quero me matar, porque não dá, Senhor. A minha vida não tem mais sentido. Irmãos, pela misericórdia do Senhor Jesus, se o inimigo vier com esses pensamentos na sua vida, repreenda, cite Salmos 27:10, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Diga, ô Satanás, eu fui feito de uma forma assombrosamente maravilhosa, ainda que eu nem existisse, o Senhor já tinha preparado, já tinha escrito os planos dele para a minha vida. Rebata o inimigo na palavra de Deus, irmãos. Nós temos que rebater o inimigo na palavra de Deus. Nós não iremos vencer se nós não tivermos o conhecimento da palavra de Deus. Se alguém vier com algum ensino torpe, com alguma palavra com veneno da panela, como é que você vai debater com o inimigo? Como você vai debater com o inimigo? É muito interessante, irmãos, que a gente não precisa também conhecer, né? Quando a gente fala de conhecer, a gente fala, tem que saber exatamente o que está escrito, qual é o capítulo, o versículo. Não, você precisa conhecer o que está e o que não está. Você não precisa saber qual é o versículo. Não, você tem que saber o que está ou não está. Porque às vezes Satanás, ele não muda o versículo, ele só muda a pontuação. Ele muda somente o pontinho de exclamação ou ponto final para um ponto de interrogação. Então, muitas vezes, o ministro, o Deus está falando aqui para a igreja do Senhor, Deus te ama, Deus te quer salvo, Deus te ama. Aí o inimigo fala o quê? Deus te ama? Como é que é? Aí está aqui na igreja, um momento abençoado, o Senhor é contigo, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai abrir as portas, Ebenezer. Aí o inimigo chega no teu ouvido e fala, o Senhor vai te o quê? Você está vendo como é que está a situação aí no Brasil? Você está vendo como é que está a sua situação? Deus vai te o quê? Às vezes é somente
uma dúvida que ele coloca no nosso coração. E muitas vezes nós não recebemos as bênçãos de Deus porque nós damos ouvido ao que o tentador diz para nossas vidas. Então, uma arma fortíssima é você conhecer a Bíblia, é você amar a Bíblia, é você buscar ouvir a voz de Deus. E eu vi um exemplo muito interessante, como que eu sei que Deus está falando, que às vezes a gente fala assim, eu preciso ouvir a voz de Deus. Irmãos, para ouvir a voz de Deus é assim, espera aí. Deus está falando, Deus está calado. Deus está falando, Deus está calado. É assim, irmãos, quando nós estamos com a Bíblia aberta, não é para você colocar lá no seu quarto, lá nos Salmos, não, para você ouvir, buscar, ler, entender, buscar a Deus, porque Deus, ele fala, basta nós procurarmos, basta nós buscarmos a Deus. Então, para de ficar na rede social, para de ficar na internet, para com isso. Nós deveríamos ler cada vez... Eu tenho quantos minutos, irmã da igreja? Glória a Deus. Vamos lá. Irmãos, nós temos que amar a Bíblia. Sabe qual é o livro que todo jovem deveria estar debruçando, buscando mesmo? Provérbios. Por quê? Porque é o livro da sabedoria, é o livro que Deus tem para que nós tenhamos não só uma vida abençoada espiritualmente, mas uma vida abençoada aqui na terra. Irmãos, Provérbios é o livro da sabedoria e nós jovens precisamos ler porque muitas vezes nós não raciocinamos direito. Nós queremos rebater as situações da vida com, preciso rebater, preciso ser isso. Não, às vezes nós precisamos parar, ouvir o que Deus tem para falar, para que nós possamos agir. É por isso que o apóstolo fala assim, que nós, juventude, temos a força, mas nós precisamos ouvir os nossos pais, aqueles que pregam a palavra, aqueles que têm a sabedoria. Então, nós precisamos buscar a Deus acima de todas as coisas. Pegue o livro de Provérbios e debruce e aprenda para que você não seja alvo fácil do inimigo, para que você não seja alvo fácil de Satanás, para que você não caia nas tentações, nas armadilhas que o inimigo tem para a sua vida. Terceiro, revele a sua luta a um amigo idôneo ou líder. Isso aqui é muito importante, irmãos. Existe uma pequena diferença entre ser curado e ser perdoado. Por quê? O perdão, o que é? Quando Deus perdoa seus pecados, você comete algum PO, algum pecado, Deus vai lá, perdoa. Você não precisa de pastor, não precisa de ninguém. Deus, Cristo Jesus é a ponte entre você e Deus. Deus vai lá e te perdoa e limpa aquele pecado que você cometeu e te lava com seu sangue. Este é o pecado. Mas para que nós possamos ser curados, o que nós precisamos fazer? Está lá em Tiago 5,16. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Então, nós vamos ser curados quando nós entendermos que nós precisamos ter alguém do nosso lado, um amigo que seja idôneo, um líder que nos acompanhe, que nos ajude, que nos oriente. Mas o que acontece muitas vezes é que nós estamos todo lascado, né? Todo errado, e aí a gente procura alguém que está pior que a gente, para quê? Para justificar aquilo que a gente está fazendo. Não faça isso, irmãos. A única forma de você ser curado é você buscando alguém que possa lhe ajudar. E que essa pessoa tem que ser idônea, tem uma pessoa que produza frutos, que tenha frutos. Aqui nós temos vários irmãos. Irmãos, a Igreja Evangélica Fogo Vivo não tem desculpa, ninguém aqui tem desculpa de falar assim, eu não tinha ninguém com quem eu podia falar, eu não tinha ninguém com quem eu podia me abrir, por isso que a minha vida está assim, negativa, irmãos. Aqui nós temos pessoas idôneas, aqui nós temos homens e mulheres de Deus que nos direcionam pela palavra, na palavra, através da palavra de Deus. Aqui nós temos homens e mulheres de Deus sérios, idôneos, que produzem frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de ser provados pela amada igreja. Eu sempre falo, né? Sempre não, nunca falei isso aqui, não lembro. Mas muitas vezes já entrei com o Lucas André. Cadê o Lucas André? Muitas vezes já entrei com o Lucas André, falei dos meus pecados, falei, Lucas André, não estou bem não, o negócio está pegando para mim. E aí o Lucas André conversava comigo, e aí eu sempre bagunço com ele, que a maioria das vezes que a gente conversava, a gente estava no carro dele, né? Eu falei, olha aí, Lucas, tu já tem um gabinete móvel. Então, é muito interessante, e nós somos curados. E se eu não tivesse falado com o Lucas André,
eu provavelmente hoje nem aqui estaria pregando, estaria inundado no pecado, porque quando nós estamos inundados no pecado, nós começamos a nos achar inferior aos outros. Nós começamos a nos achar que nós não estamos na mesma sintonia da igreja, e a gente começa a se afastar, e aí o inimigo vai, até que você saia completamente. Então, irmãos, não tenha medo de ser exposto, de se expor a alguém, não tenha medo de se humilhar a alguém, pedir ajuda, pedir socorro, não tenha medo. Às vezes a gente pensa assim, mas o irmão, o que o irmão vai pensar de mim? Se o irmão for alguém idôneo, ele vai te admirar, porque ele sabe que você não quer viver no pecado, ele sabe que você não quer viver na promiscuidade, ele sabe que você quer se libertar e ser diferente, e caminhar com Cristo, e seguir com Cristo com as vestes santas e limpas. Mas sabe o que Satanás coloca nas nossas vidas muitas vezes? Não conta para ninguém, não. Ou você pecou? Relaxa, não conta para ninguém. Não diz para ninguém não que você falou, porque você é mais pecador do que os outros, porque você é mais isso, você é imundo, aí começa a encher a sua cabeça. Pelo amor de Deus, não dê ouvido ao inimigo, não dê ouvido ao inimigo. Entenda uma coisa, que os nossos pecados são do tamanho dos nossos segredos. Quanto mais nós estamos no escuro, quanto mais estamos longe da luz, maior o inimigo tem a propriedade para fazer com que nós caiamos, para fazer com que nós nos afastemos de Deus. Mas a partir do momento que nos aproximamos da luz, a partir do momento que nos aproximamos, todos os segredos são acabados. Irmãos, é por isso que eu falo aqui, eu falo para a mamãe, eu não tenho medo de falar o que eu falo, que às vezes, o podre, quando for para edificar a igreja, porque eu sei, irmãos, que Deus nos usa dessa forma, Deus age assim, irmãos, no nosso meio, para que possamos crescer e não só falar, eu estou aqui no pecado e não vou contar para ninguém. Não, mas Ele quer que nós cresçamos de glória em glória, nós abandonemos o pecado e sigamos para a luz de Cristo Jesus. Então, irmãos, de tentar esconder, se você precisa, para de tentar esconder, para de tentar fingir que você é o super-homem. Ninguém é o super-homem. Então, pelo amor de Deus, converse com alguém que é idôneo. Nós temos aqui pastor Yuri, Anderson, temos o presbítero Luciano, o presbítero Adriano, enfim, temos um monte de gente aqui, irmãos. Converse com alguém, para de buscar e tentar vencer sozinho. Peça socorro. A palavra diz lá em Salmos 32, enquanto calei os meus lábios, enquanto eu calei e não falei dos meus pecados, o meu corpo apodrecia, porque a mão do Senhor estava sobre mim, pesando de dia e de noite. Então entenda isso, amada igreja, quando você fala, quando você procura alguém que é idôneo, hein, gente? Pelo amor de Deus, não vai procurar alguém de fora da igreja, não vai procurar um parceiro que é... Não, procure alguém que é idôneo para que você possa ser ajudado. Por último, amém? Por último, penúltimo rapidinho, esse aqui eu vou só passar aqui para que nós possamos finalizar a tempo. Redirecione a sua atenção. Nós precisamos redirecionar a nossa atenção, assim como o José do Egito fez. José não conversou com a diabetes lá, não. José não ficou tagarelando, não ficou olhando, não. Assim que ela chegou lá, ele já meteu o pé. Nós temos que fazer a mesma coisa. Nós não podemos conversar com a tentação, não podemos namorar a tentação, não podemos ficar de papinho com a tentação. Nós temos que fugir. A primeira coisa que nós temos que fazer é fugir. Foge, não olhe para trás, não. Fuja da tentação, não dê brecha, para que você não possa cair. Em nome de Jesus. Existe uma frase que diz assim: o que dominar seus pensamentos vai dominar as suas emoções, e o que dominar as suas emoções irá dominar as suas atitudes. Mude. Existe até um versículo: tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, tudo que se há algum louvor, se há alguma coisa de bom, que isso fique no nosso pensamento. Mas a partir do momento que havia alguma coisa, você já corre, irmãos, pula, é um vídeo, pula, tira o vídeo, desinscreve do canal, é a Netflix, para de pagar a Netflix, mas fuja daquilo que te faz cair, em nome do Senhor Jesus. A igreja, o Ministério de Louvor já pode subir, e aqui eu quero falar do último ponto, que é: peça ajuda de Deus. Irmãos, nós precisamos pedir ajuda de Deus. Irmãos, o céu está disponível 24 horas para atender as orações do seu povo. Se você hoje está passando por um processo de dificuldade, de ser tentado,
peça socorro do Senhor Deus. Ele vai te livrar. Olha o que diz aqui no versículo 13. Fiel é Deus, Ele não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape. Nós temos que clamar a Cristo Jesus, nós temos que clamar ao Senhor Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, para de ficar namorando com a tentação, porque não adianta, irmãos, muitas vezes nós nos machucamos, muitas vezes nós caímos, nos lambuzamos com o pecado, e aí depois falamos assim, ai meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Não precisa chegar a esse ponto, não precisa chegar ao ponto de você cair, de você se lambuzar com o pecado, mas enquanto há tempo, antes de cair, busque ao Senhor Deus, louve ao Senhor Deus, no momento que a tentação vier, adore a Ele, fala, Senhor, em nome de Jesus, tira esse pensamento, tira esse momento, tira essa tentação da minha vida. Existe uma frase que diz, a ovelha pode até se sujar na lama, mas só os porcos vão gostar disso. Irmão, somente os porcos gostam de estar na lama. A igreja do Senhor, a ovelha do Senhor não tem prazer no pecado. A ovelha do Senhor, a menina dos olhos de Deus, quando passa e quando está vivendo alguma coisa que ela sabe que não é de Deus, já dá tremelique, já fala assim, Senhor, me livra disso, pelo amor de Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de Ti. Irmãos, nós não conseguiremos sozinhos, se nós não tivermos o poder do Espírito Santo em nossas vidas, se nós não tivermos o poder de Deus nas nossas vidas, nós não conseguiremos sozinhos. Por quê? Porque o nosso corpo, a nossa carne está fadada a buscar as coisas terrenas, a se lambuzar com o pecado, mas Deus nos deu o Espírito Santo para que possamos nos libertar, nos dar o escape, para que possamos ser forte e não cair no pecado. Irmãos, faça como Daniel, que decidiu até o último minuto da sua vida não se contaminar com o mundo, não se contaminar. Não importa se a igreja A, B ou C, se fulano, ciclano está se conformado com este mundo, está flertando com o pecado, está flertando, Deus me livre, mas quem me dera, não. Mas você tem que ser alguém inconformado, alguém que ame ao Senhor Jesus e fala, Senhor, eu não quero cair em tentação. E se hoje, irmãos, você está aqui passando por alguma dificuldade, está sendo tentado em alguma área, saiba, o Senhor está aqui neste lugar. Peça socorro, fala assim, socorro, Deus, socorro. O problema é que muitas vezes, quando nós queremos pedir algo de Deus, pedir socorro, nós chegamos na casa de Deus e falamos assim, ó poderosíssimo Deus, colocamos uma máscara de religioso, falar, Deus do santo dos santos. Não, se você hoje está precisando de ajuda, peça do fundo do seu coração, socorro, Deus, eu não quero me lambuzar no pecado, eu não quero cair em tentação, me ajuda, em nome do Senhor Jesus. Que você possa hoje ser revestido do poder de Deus nesse lugar, e que você entenda que a igreja do Senhor jamais se conforma com as tentações, mas ela foge, ela não conversa, ela não dá papinho com o pecado, ela foge, que possamos fugir, em nome do Senhor Jesus, de tudo aquilo que nos faz pecar. Amém. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Deus pode ficar à vontade.